Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Josemira e a aula de hoje é História. E o tema da nossa aula é Municípios e suas histórias. Você sabe me dizer o nome do município onde você mora? Você sabe? Pois é, nessa aula nós vamos estar aprendendo sobre os municípios e suas histórias. Vamos lá, alunos, ver o tema da nossa aula hoje. É história, né? História, a nossa aula. O tema, municípios e suas histórias. Nessa nossa aula de história, nós temos objetivos. E qual é o objetivo dessa aula? É compreender o que é um município. Nós vamos compreender o que é um município. Nós vamos estudar e compreender o que é um município. Outro objetivo dessa aula, reconhecer que cada município possui uma história própria. Cada município possui uma história. O meu município tem a sua história, o seu município, onde você mora, também tem sua história e possui uma história própria. Okay? O outro objetivo dessa aula, identificar algumas características e acontecimento da história do lugar onde vive. Seja, nós vamos estar mostrando o acontecimento da história do lugar onde vive. Perceber as mudanças ocorridas no município ao longo do tempo, ok? Porque os municípios, eles têm transformações ao longo do tempo. Outro objetivo dessa aula é valorizar a história, a cultura e as tradições da comunidade. Ok, alunos? Esse aqui foi o objetivo dessa aula. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês aí vão estar respondendo aqui para a professora, ok? Quem nasceu neste município? Hein? Quem nasceu nesse município, no teu município? Você sabe há quanto tempo o município onde vocês moram existe? Quanto tempo? Hein, alunos? Coloque aí, pergunte aí para os pais de vocês para saber quanto tempo esse município existe aonde vocês moram. Como será que era este lugar antigamente? Como será? Você já se perguntou como era esse município, se houve algumas mudanças? Hein? Pergunta aí para teus pais, pergunta, papai, houve alguma transformação durante esses anos? Ocorreu alguma mudança que no tempo de vocês não tinham e agora passou a ter? Pergunta aí, como era este lugar antigamente? Será que as ruas e as casas eram iguais às de hoje? Será que eram iguais? As casas, como começou esse município e é ainda, são iguais aos dias de hoje? Houve alguma mudança? Quais os lugares do nosso município são importantes? Quais esses lugares que são importantes? Existem festas ou tradições que fazem parte da história da nossa comunidade? Tem essas festas, tem essas tradições, hein, alunos, que fazem parte da história da nossa comunidade? Então, essas perguntas aqui, vocês podem estar perguntando para os pais de vocês, para os avós de vocês, se houve ou não algumas mudanças, ok, alunos? E coloque aí nos comentários. Aqui, vamos começar aqui o nosso desenvolvimento da nossa aula. Assim como cada pessoa tem uma história,
de vida, cada município também tem uma história. Olha que interessante. A gente pensa que só nós temos história, mas também o nosso lugar onde a gente vive também tem história, ok? O município também tem história. Não é só nós, mas o nosso município também tem história. Ela passou por mudanças. Teve pessoas que ajudam na sua formação e possuem lugares, costumes e tradições que fazem parte de memórias da população. Okay? Então, para esse lugar ter mudança, teve pessoas que ajudam na formação e possuem lugares, costumes e tradições que fazem parte das memórias da população. Ok, alunos? Então, o nosso município também tem história e nessa aula nós vamos ver a história do município. Explicação do conteúdo. O que é um município? Aluno, o que é um município? Vamos ler? Município é uma área formada por uma cidade e, em muitos casos, por comunidades, povoados e áreas rurais. Ou seja, nesse município é formado por uma cidade e, em muitos casos, por comunidades, povoados e áreas rurais. O que mais? Ele possui uma administração própria, ou seja, nesse município vai ser administrado por prefeito e por vereadores. Ok, alunos? Então, este município ele vai ter o que? Uma administração própria pelos prefeito, na verdade, e vereadores. Ele possui uma administração própria com prefeito e vereadores. Aqui, cada município possui características próprias e uma história que foi construída ao longo do tempo. Ou seja, esse município ele foi construído, essa história ao longo do tempo. Okay? Foi construído essa história. Há quanto tempo foi formado este município? E esse município tem uma história. Como nasce a história de um município? Hein? Como que nasce essa história de um município? Muitos municípios começaram com pequenos povoados. Vamos aqui circular. Muitos municípios começaram, alunos, com pequenos povoados. Olha aí, a transformação desse município. Começaram com pequenos povoados. Com o passar dos anos, novas famílias chegaram, foram construídas casas, escolas, igrejas e comércios. Percebe-se que este município começou pequeno. As famílias foram aumentando e houve a necessidade de aumentar também, de construir casas, abrir novas ruas, houve a necessidade de ter igreja, houve a necessidade de ter comércios, casas, foram construídas muitas casas e aí foi aumentando esse povoado, ok? Com o passar dos anos, novas famílias chegaram, foram construídas casas, escolas, igrejas e comércios. A outra, atualmente, aqui, comércios, estradas e outros espaços. Tudo isso aqui foi tendo uma mudança nesse município. Começou como um pequeno povoado e ali foi crescendo este
este povoado e foi expandindo, ok? Ou seja, construindo casas, escola, tudo isso foi uma necessidade. A população foi crescendo e o lugar foi se desenvolvendo. Começou com um pequeno povoado e essa população foi o que, alunos? Aumentando, foi crescendo, foi se desenvolvendo este lugar. A população foi crescendo e o lugar foi se desenvolvendo. Em um determinado momento, alguns municípios passaram pelo processo de emancipação política, tornando-se oficialmente um município, ok? Porque esse povoado foi crescendo, foi se expandindo, foi se desenvolvendo e esse determinado momento aqui de desenvolvimento passou pelo processo de quê? De emancipação política, ou seja, se tornando um município. Houve a necessidade de se formar um município, oficialmente um município. Okay? Primeiro era um povoado, um pequeno povoado, foram chegando famílias, foram aumentando casas, foram construindo ruas, aí teve a necessidade de se tornar um município, oficialmente um município, ok? Porque este povoado foi crescendo e se desenvolvendo. O município muda com o tempo. Sim, alunos, sim, o município muda com o tempo. O município que conhecemos hoje pode ser muito diferente como era antigamente. Não é verdade? Ao ponto desse povoado ser um município, se tornasse oficialmente um município pelo desenvolvimento. Se a gente conversar com uma pessoa mais antiga que morava nesse município, ele vai dizer que houve grandes transformações, que não era como antigamente. Ok? Então, o município que conhecemos hoje, que tem igrejas, casas, movimentação, ruas, novas ruas, é totalmente diferente como antigamente. Pois antigamente tinha o quê? Poucas casas. Ainda era um povoado pequeno e tinha poucas casas. Também tinha poucas ruas. Era um povoado, tinha poucas ruas. Transportes mais limitados, ok? Muitas áreas sem construções, ou seja, muitos terrenos que não eram ocupados por casas e muitas áreas sem construções. Esse aqui é exemplo de antigamente, como era esse município. Vamos ver atualmente. Eu dei exemplo. De antigamente e eu dei exemplo de atualmente, agora, no presente, né? Vamos lá? Mais casas e prédios. Ou seja, esse povoado passou a ser um município. Se tinha poucas casas antigamente, atualmente tem o quê? Houve uma transformação, um desenvolvimento, mais casas e prédios. Aqui, antigamente, poucas casas, atualmente, mais casas e prédios. Olha como tem diferença. Ruas e avenidas, já temos ruas, já temos avenidas no nosso município e que antes tinha poucas ruas e hoje tem muitas ruas, avenidas. Vamos lá? Escolas e unidade de saúde. Antes não tinha
unidade de saúde. Mas hoje, nesse município, tem escola, unidade de saúde, temos comércio, vários comércios, porque foi aumentando a população, foi o que? Desenvolvendo essa população. E houve necessidade de ter comércios, diferentes meios de transportes. Ou seja, eram limitados esses transportes. E hoje tem diferentes meios de transportes no nosso município. Estão vendo aí a evolução, como é totalmente diferente o município, o povoado, se transformando em um município. Novas tecnologias nos nossos municípios. Okay? Essa mudança faz parte da história do município. Ou seja, fica registrado essas mudanças, essas transformações, e aonde ficará registrada essa história do nosso município? Para a gente lembrar de como era antes e hoje, tem registro, ok? A importância da memória. Como é importante ter memórias no nosso município. A primeira memória, fotografias antigas, faz com que a gente olhe essas fotografias antigas e vê como teve diferenças, como houve transformações através das fotografias antigas. E isso aqui, essas fotografias antigas, faz parte da história do município. Documentos registrados, também faz parte da história do município. Objetos também faz parte da história do município. Relatos de pessoas mais velhas também faz parte da história do município. Se a gente for falar, conversar com uma pessoa mais velha, ele vai dizer como era o município que ele mora, como era antes e como está agora. Houve o quê? Um desenvolvimento, uma mudança, uma transformação. Construções antigas podem ajudar a conhecer a história de um município. Ou seja, você vai ver aquelas construções antigas e você vai perceber que aquele município ali tem uma história de um longo tempo através dessas construções antigas. Essas construções antigas podem ajudar a conhecer a história de um município. Por isso, devemos valorizar e preservar o município, preservar a memória e o patrimônio histórico e cultural da nossa comunidade. Ou seja, nós devemos preservar, cuidar. Tudo isso aqui traz memórias para o nosso município. Fotos antigas, documentos, objetos, relatos de pessoas mais velhas, construções antigas. Tudo isso aqui pode nos ajudar a conhecer a história do nosso município. Ok, alunos? Eu mostrei aqui para vocês o exemplo como era esse município e como está agora, atualmente, o município, ok? Alunos, eu creio que vocês aprenderam hoje nessa aula que o tema municípios e suas histórias, que o município houve transformações, né? Houve transformações. Aqui eu trouxe uma atividade para a gente estar respondendo de acordo com aquilo que a gente aprendeu hoje nessa aula.
Complete as frases. O lugar onde vivemos faz parte de um município, né? O lugar onde nós vivemos faz parte de um município. Muito bem, aluno. Município. Cada município possui uma história própria. Cada município vai possuir sua própria história, ou seja, cada um tem um relato, como foi que fundou, como foi que surgiu, como foi que teve esse desenvolvimento, cada um tem sua história própria. Muito bem. Fotografias antigas podem ajudar a conhecer a história do nosso município. Fotografias antigas podem conhecer a história do nosso município? Sim, muito bem. História. As festas e tradições fazem parte da cultura de uma comunidade. Sim, muito bem. Cultura. Vamos lá. Ok. Aqui, o município pode sofrer mudanças ao longo do tempo? Pode. E com certeza vai ter mudanças sim durante esse tempo, né? Porque vai ter o quê? Desenvolvimento. Vai ocorrer desenvolvimento, transformações. Marque V para verdadeiro e F para falso. Todos os municípios possuem exatamente a mesma história, aluno? Não. Todos possuem histórias diferentes. F. Um município pode mudar com o passar dos anos? Pode, ou ele vai ficar ali todo o tempo o mesmo município sem sofrer nenhuma transformação? O município pode mudar com o passar do tempo, dos anos? Sim, verdadeiro, ele pode sim ter mudança. Fotografias antigas podem ajudar a conhecer a história de um município? Sim, pode sim conhecer a história de um município através das fotografias. Devemos preservar a memória do nosso município? Sim, verdade, devemos preservar a memória do nosso município. Alunos, a história do município também é nossa história, porque nós fazemos parte da comunidade. Conhecer e valorizar a memória de todos que contribuíram para construí-los. Então, a história do município também é a nossa história. Ok, alunos? Eu creio que vocês tenham aprendido hoje sobre a história do município. Olhem e pesquisem a história do seu município, ver como é interessante, se houve mudanças, se houve transformações. Perguntem para seus avós e até a próxima aula.